Mas hoje, o meu texto é esse que você está vendo aqui em João, no capítulo 17, não é? E eu vou ler do verso 18 em diante. Presta atenção, tá bom, gente boa? Parem de ficar com conversas paralelas. Toda atenção é pouca. Toda atenção será pouca. Então preste atenção, por favor. Olha só, João, capítulo 17, aqui para você e para mim, conforme Jesus, aliás, desculpa, eu falei João 17, né? Mas é o que nós vamos ler aqui, ó, em João 15, que eu tinha ido lá para frente. João 15, do verso 18 em diante, que diz assim: se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, não é porque você seja um chato, você seja um pernóstico, não é porque você seja um supremacista, não é porque você seja um arrogante soberbo, não é porque você seja o salvo, andando de nariz empinado no meio dos perdidos, não é porque você seja o religioso altivo, não é porque você seja aquele que é o declarador das verdades de Deus em tempo ou fora de tempo. Não é porque você seja um grande insensato fanático, expressando a loucura das suas ideias fixas diante das pessoas. Não, não é por isso, tem que ser por outras razões. Se o mundo me odeia, tem que ser porque eu me assemelho cada vez mais a Jesus, é o que Jesus vai dizer. É porque eu me pareça com ele. Porque ele vai dizer: se me odiaram a mim, odiarão a vocês. Logo, o ódio colocado, lançado, feito realidade contra mim, só é o ódio descrito por Jesus aqui se eu for semelhante a ele, se eu andar nos passos dele, se a minha vida for uma expressão da imagem e semelhança do Cristo dos Evangelhos. Aí eu estarei recebendo, notem bem, aí então, e só então, eu estarei recebendo o bom ódio, que é quando eu ando conforme Jesus e sou odiado. Agora tem um mau ódio, que é aquele que a gente recebe por nós sermos o oposto de Jesus. Vocês lembram que Simão disse a Maria, quando Jesus nasceu, que aquele menino estava designado para ser objeto de contradição? Que muitos seriam levantados por causa dele, e muitos cairiam em ruína por causa dele. Muitos, como diz Paulo, se transformariam em bom perfume de Deus na vida. Outros, por causa dele, sentiriam o odor da declaração da morte e odiariam. Então, nós estamos nessa condição, eu estou, não sei você, mas se eu ando semelhante a ele, se os meus pensamentos ficam semelhantes cada dia mais aos dele, e se a minha vida é uma encarnação cada dia mais semelhante a ele, eu recebo o bom ódio, porque o mundo também não suporta Jesus por inteiro. Por outro lado, o mundo também não suporta o fake Jesus. O mundo não suporta o Jesus falso.
O mundo não suporta o Jesus verdadeiro, porque é demais para ele, mas ele sabe reconhecer o Jesus verdadeiro. E ele também não suporta o Jesus mentiroso. E ele sabe reconhecer o Jesus mentiroso. De modo que o mundo fica sempre entre odiar sem motivo aquele a quem eles reconhecem que é superior ao que eles próprios concebem como existência, e porque acham que não querem se transformar para viverem conforme o que ele expressa. Entrou aí uma cartela do Papo de... Então, porque o mundo sabe quem é o verdadeiro Jesus e não suporta o nível, não suporta para onde Jesus nos chama e odeia sem motivo. Não tem razão nenhuma para odiar, porque ele está falando de amor, verdade, justiça, misericórdia, trato uns para com os outros, porque ele está dizendo que eu devo ser na terra aquilo que ele foi, e eu devo ser um agente de cura, de graça, de misericórdia. Eu sou um saneador, eu carrego a sanidade divina e a cura divina. Tanto quanto eu devo carregar o padrão do amor de Deus manifesta como ética relacional em tudo que eu faça com o meu próximo, com a criação, com a natureza. E aí é demais para a maioria dos humanos. A maioria diz, não, eu não alcanço isso. Então começam a repudiar, começam a dar de mão, começam a dizer que não querem, e depois começam a antagonizar. De um outro lado, o mundo também reconhece o fake Jesus, que é esse que está aqui entre nós. Fake Jesus é o que nós mais temos. O Jesus falso, o Jesus que só tem o nome Jesus, o resto é mentira, o resto é engano, o resto é máscara, o resto é hipocrisia, o resto não é. Então, só para que você compreenda, eu já iniciei dando a você os elementos de discernimento do que a gente vai ler agora. Preste atenção. João 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, o mundo odiou a mim, primeiro do que odiou a vós outros. Se vós fosseis do mundo, no sentido de que nos permitíssemos absorver para praticarmos as práticas do mundo, as condutas do mundo, o que o mundo chama natural, o que o mundo diz que é a esperteza de quem sabe das coisas. Se nós nos servíssemos dele, usássemos o que ele oferece, os seus instrumentos, os seus valores, os seus conteúdos, os seus comportamentos, as suas práticas, em outras palavras, se nós adotássemos a filosofia que designa as práticas do mundo, a saber, que os fins justificam os meios, aonde disserem a você que os fins justificam os meios, que não está certo, mas dá certo, porque os fins justificam os meios, e frequentemente o que está certo não dá certo, porque não se utiliza dos fins que supostamente justificariam os meios, como o mundo ensina. Então, se eu não praticar essa filosofia essencial, que é o que ajuda a discernir o mundo,
a saber que os fins justificam os meios, e aonde quer que eu veja a declaração ou a prática, ou o ensino, ou mesmo a insinuação de que louco, bobo, imbecil é aquele que não pratica as coisas com o nível de maquiavelismo com o qual o mundo me demanda a viver, a saber, vivendo e praticando a filosofia ensinada pelo diabo em Mateus, no capítulo 4, nas tentações de Jesus, e em todas elas o que ele diz a Jesus é somente isso. Olha, os fins justificam os meios, o mundo é assim. O mundo vai te entender se você transformar a pedra em pão. O mundo vai te acolher se você fizer um espetáculo extraordinário de marketing enlouquecido, ensandecido, pulando do pináculo do templo e chamando anjos para te ampararem, mesmo que os anjos sejam demônios, não interessa, o mundo vai te aplaudir. Você vai chegar vitorioso embaixo. Ou então, você tem que ficar de joelho para esse princípio, Jesus. Os fins justificam os meios, então tudo eu te darei. Se prostrado a esse princípio, tu me adorares, tu terás tudo, porque no mundo só tem o que o mundo tem para dar aquele que se curva ante esse princípio. Eu sou a manifestação dele, diz o diabo, de que os fins justificam os meios. Aonde quer que você vê pessoas praticando isto, eu ali estou presente, mesmo que eu não apareça. E aonde quer que você vir pessoas lutando contra isto, ali quem está presente não sou eu, diz o diabo, porque eu só me faço presente aonde os fins justificam os meios. Faz isso, Jesus, e tudo isso eu te darei. Tu serás o Cristo glorioso, tu serás o Senhor político, o Senhor econômico, tu serás o Senhor cultural, tu serás o Senhor de todas as expressões de poder. Se tu admitires que o mundo funciona assim, e se tu praticares e não te insurgires com esse teu evangelho que luta contra a obviedade planetária e, sobretudo, que luta contra aquilo que para os homens é mais natural, ou seja, os fins justificam os meios. É assim, o darwinismo biológico é assim, os fins justificam os meios. A sobrevivência dos mais aptos, dos mais fortes, trabalha com essa categoria. Os fins justificam os meios, a preservação da espécie. Coma quem você puder, tire da frente quem você conseguir, fique só você no pedaço, e aí você será vencedor, porque os fins justificam os meios. Então Jesus prossegue: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo praticando esse princípio que faz o mundo girar, o mundo vos amaria. O mundo amaria o que era seu, reconheceria o princípio, reconheceria o poder movente, o poder giratório, o poder e o dunamis dessa ação. O mundo amaria o que era seu, o mundo encontraria identificação. Como, todavia, não sois do mundo, vocês só estão no mundo, mas vocês vivem outro princípio, com outra mente,
com outros valores, com outros significados, com outras posturas, com outro olhar, com outra compreensão, com outra adoção de significados. Portanto, vocês são o contrário. Pelo contrário, dele vos escolhi, porque vocês não são do mundo. Vocês são a contracultura do que o mundo ensina, e o que o mundo ensina gira em torno de que os fins justificam os meios, e para vocês não é assim. Vocês não estão vivendo em função do que dá certo. Vocês estão vivendo em razão do que é certo. Por isso o mundo vos odeia, porque vocês são a contracultura dele, porque eu vos escolhi dele e vos ensinei o que é andar segundo Deus. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Eu acho isso lindo quando Jesus, na presença dos seus discípulos, diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. É Jesus lembrando Jesus para a mente esquecediça dos discípulos de Jesus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. E olha que lindo, não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Mas para isso, para que tudo isso aqui que ele vai dizer faça sentido, eu preciso ser servo dele, eu preciso ser discípulo, ou seja, eu preciso ser aquele que adota o modo de Jesus viver como prática para a minha vida, minha compreensão, meu entendimento. Eu preciso ser a contracultura do mundo. Eu preciso ser, portanto, um desses escolhidos que se fizeram escolhidos e se mantiveram escolhidos porque andaram segundo Jesus, segundo o Evangelho. Por isso ele diz: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, então guardarão também a vossa. Mas não fiquem esperando nada diferente. Se vocês forem como eu, eles vão perseguir vocês. Se vocês também forem a negação de quem eu sou, porém falando em meu nome, eles vão abominar vocês. Não há muita alternativa com o mundo. Ou alguns do mundo se convertem, porque veem a sinceridade do andar de vocês, e aí se tornam como eu. Então esses não vos odiarão, esses vos amarão. Mas se vocês falarem em meu nome, sendo a antítese de quem eu sou, e dizendo para o mundo que os fins justificam os meios, vocês serão mais do que odiados, vocês serão desprezados, serão feitos nojentos na história. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa, se vocês forem semelhantes a mim. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome. Ou seja, se vocês forem semelhantes a mim, se vocês viverem o Evangelho, se o Evangelho para vocês não for uma pintura, um verniz, um templo, uma torre, um catecismo, se o Evangelho para vocês não for uma religião, não for o cristianismo, se o Evangelho para vocês for a prática do meu ensino, for a repetição cotidiana e simples, singela e crescentemente semelhante a mim, se for assim,
vocês estarão vivendo o meu nome. Quando ele diz por causa do meu nome, ele não está falando por causa de um conjunto de letras. Ele está falando por causa de um conteúdo, por causa da encarnação de quem eu sou, até quando vocês não vão entender isso. Por causa do meu nome, eles perseguirão. Por causa da encarnação do Evangelho, se e quando o Evangelho é encarnado. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem, não sabem como é meu Pai, quem é o meu Pai, como é Deus. Não sabem nada. O nome de Deus eles usam em tudo. Deus acima de tudo. Todo mundo concorda com isso, com exceção de uns poucos. Mas a maioria concorda. Se o nome de Deus for colocado acima de tudo, não interessa o que vem junto. Se vem ódio, se vem raiva, se vem mentira, se vem invenção, se vem engano, se vem fake news, se vem haters, se vem construções falaciosas, não importa. Se o nome do meu Pai for colocado, até o diabo é consagrado e ungido, porque eles não conhecem, eles não sabem quem é o meu Pai, eles só citam esse nome. Meu Pai não passa de uma citação. Eles não conhecem aquele que me enviou. Como muita gente aqui me assistindo não conhece aquele que enviou a Jesus, por isso não discernem Deus em Cristo e por isso não discernem Deus na vida daqueles que genuinamente andam e buscam andar como discípulos do Evangelho de Jesus, por isso são odiados. Então, os que não andam como Jesus e citam o nome dele o tempo todo e fazem tudo em nome dele contra ele, são desprezados. E os que andam segundo Jesus e vivem segundo Jesus são odiados. E não necessariamente pela totalidade do mundo. Em geral, são odiados e cada vez são mais odiados por aqueles que usam o nome de Deus e usam o nome de Jesus, mas não querem viver segundo o Evangelho. Se eu não viera, se não tivesse havido encarnação, se não tivesse havido Evangelho, e quem praticou o Evangelho não foi a igreja, nem a de Jerusalém. Não. Quem praticou o Evangelho foi Jesus. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Quando eu sou convidado e chamado a seguir Jesus, eu sou convidado a seguir o Evangelho, a andar como ele andou, como diz Paulo repetidamente, a andar como ele andou, para eu ir me tornando semelhante a ele. Esse é o meu chamado, é ir sendo cristificado, me tornando semelhante ao Filho de Deus, como Paulo repete até cansar. Esse é o chamado. Essa é a vocação de todos nós. Esse é o novo homem. Esse é o protótipo da nova humanidade. Por isso ele é o Filho do homem. Ele é o salto. É o salto que a humanidade não consegue dar andando apenas nas leis darwinianas da natureza, da vitória dos mais fortes sobre os mais fracos. Jesus é o salto supraquântico que agora ensina a servir os mais fracos, a cuidar dos mais fracos, a levantar os mais fracos. Houve uma mudança dramática no significado de tudo. Antes, a vitória era de quem podia, era dos poderosos. Agora, porque ele veio, a vitória é dos misericordiosos. Os mansos herdarão a terra.
Agora o paradigma foi mudado, a matrix foi mudada, os significados foram alterados. Agora é quem tem fome e sede de justiça que verá a manifestação do reino de Deus. Agora são os misericordiosos que alcançarão misericórdias e não mais os predadores poderosos. Por isso ele diz, se eu não viera, nem lhes houvera falado, ou seja, eu vim e não fui mudo, não só encarnei amor, mas eu falei de modo que a linguagem mais óbvia para vocês, que a da fala, foi falada por mim. Eu não só encarnei, eu não só gestuei, mas eu também falei. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, se eles não soubessem como é ser homem agora. Aonde quer que essa palavra chegue, e chegue assim, não apenas falando o nome Jesus, J-E-S-U-S, Jesus, esse nome, tem muitos Jesus por aí, Jesus do Carmo, Jesus de Fátima, Jesus Antônio, Jesus da Araújo, tem muitos Jesuses por aí, não são nada. O único Jesus que dá significado a esse nome é esse que viveu a encarnação desse amor e que dá esse salto, que faz o homem ir para onde o homem deve estar. O homem, a matrix do homem não é César, não é Calígula, não é Nero, não é Herodes, não é Pilatos. A matrix do homem não é nenhum pai da igreja, não é nenhum papa, não é nenhum apóstolo ainda, não é nenhum bispo, não é nenhuma organização religiosa, não é nenhum monge, não é nenhum ayatolá, não. A matrix é Jesus, o Filho do Homem. Esse é o homem a ser, esse é o homem por vir. É nessa direção que a gente anda para a humanidade ser salva e para o planeta ser salvo. Ou, se não seguirmos nessa direção, se continuarmos na linearidade dos Césares, dos Herodes, dos Pilatos, dos Caifás, dos Anás, dos sacerdotes, se continuarmos nessa linha do espaço-tempo, aonde o poderoso é o que destrói, nós todos seremos destruídos e acabaremos com nós mesmos. Nossa salvação é darmos um salto na direção disso e desse que nos ensina que os fins não justificam os meios, ao contrário, que os fins precisam ser alcançados através dos meios certos, do contrário, os meios destroem quaisquer que sejam os fins. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora eles não têm desculpa do seu pecado, porque o que o homem pode ser e quem Deus é, está revelado em mim. O que o homem pode ser e quem Deus é está revelado em mim. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Porque eu e o Pai somos um. Eu sou a expressão exata do ser de Deus, da expressão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Por isso, quem me odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, obras de todos os tipos, obras de amor, obras de misericórdia, obras de poder, mostrando o poder espiritual que o homem pode ter, se eu não tivesse feito entre eles obras de misericórdia, acolhendo, mostrando o significado curador do acolhimento, se eu não tivesse manifestado a eles o poder curador do perdão, se eu não tivesse vindo e manifestado a eles o significado
pecado, da inclusão, se eles não tivessem visto em mim que isso tudo dá certo, em mim eles viram que o pecado pode existir morto. Em mim eles viram o poder do amor. Em mim eles viram que pescadores podem virar os grandes apóstolos da humanidade. Em mim eles viram que pessoas desprezadas podem se transformar nos seres mais inspiradores que a história já conheceu. Em mim eles viram que o pó pode se transformar em homem. Em mim eles viram. Em mim eles viram um novo mundo. Em mim eles viram as novas possibilidades de todo ser humano, de qualquer ser humano, porque eu peguei os mais desprezados da história e os transformei nos seres mais admirados da história, e todos eles ainda estavam em processo de progresso na direção de chegar até aonde eu os chamo para estar. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, as obras que o Evangelho inteiro narra, quais nenhum outro fez, nenhum outro fez, todos os outros estão andando ainda no nível, alguns melhoram um pouco, mas na linearidade do predador. Foram poucos os que quebraram essa cadeia, poucos, e todos eles foram chamados, aonde quer que tenham estado, de profetas e de santos. Agora, o único que fez o loop absoluto e nos chamou para um patamar e disse que isso não precisava que você jejuasse a vida inteira para atingir, que você levitasse para atingir, que você abandonasse pai, mãe, mulher, amigos, que você não se casasse, que você não amasse ninguém a fim de constituir uma família, uma casa. Não, ele não te chamou para o isolamento, ele não chamou ninguém para subir num pau de 33 metros no Monte Sinai e virar um Santo Antão. Não, ele não disse nada disso. Ele disse ao contrário, que era no mundo, era na vida, era na existência que nós tínhamos que estar como sal da terra e luz do mundo. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, todas explicadas, faladas, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora, depois de tudo feito, depois da própria ressurreição que venceu a morte, o ódio deles me matou, mas a ressurreição venceu a morte, a ressurreição, o amor venceu o ódio. Já agora não tem nenhuma desculpa. Por causa de tudo quanto eles têm visto, agora não tem nenhuma desculpa. Por continuarem me odiando, mesmo depois de eu ter vencido a morte. Eles odeiam tanto a mim como odeiam também a meu Pai. Quando eles dizem Deus acima de tudo, eles estão falando de outra coisa, porque se for a respeito do meu Pai, e se o meu Pai se expressa através de mim, eles odiando a mim, odeiam a meu Pai. Será que vocês não entendem isto? Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei que eles adoram aquela lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei de Darwin. A lei de Moisés é a lei do predador, é olho por olho, dente por dente. Pegou aqui, a gente pega lá. É um equilíbrio natural através da ação predatória, mesmo que seja a morte e a vingança. Isso está escrito na lei deles. E lá está escrito, e ele cita um salmo, 2 salmos. Na realidade, o Salmo 35, Salmo 69.
dizem isso, odiaram-me sem motivo. É um homem falando, expressando o sentimento dele, de que ele fez tudo certo, mas foi odiado sem motivo. Isso é apropriado por Jesus, dizendo isso só fica absolutamente coerente e bem em mim. Em mim, sim. Eles odiaram-me sem nenhum motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim no coração de muitos, como ele está dando testemunho de Jesus hoje, agora, no coração de muitos, enquanto eu estou falando. O coração de muitos, não apenas agora, nesse instante, mas depois, nas gravações, eu tenho visto aos milhares, aos milhões, o coração de muitos começar a entender, porque o Espírito da verdade chega e começa a iluminar o coração desses tantos. E o testemunho que nós estamos dando, que eu estou dando agora em nome dele, recebe essa luz, a corroboração dessa verdade que está perturbando você nesse exato momento. Também eu convido você que já creu a ser o cumprimento do que Jesus diz no verso 27, e vós também testemunhareis, porque estás comigo. Porque estás comigo desde o princípio. Porque estás no princípio que coloca vocês comigo desde o princípio. Eu tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Porque tem muita gente que fica escandalizada. Eles me dizem, Caio, quanto mais eu tento ser segundo Jesus, segundo o Evangelho, mais me odeiam, mais me perseguem. E mesmo quando eu tento viver segundo Jesus dentro do que se chama igreja, ou cristianismo, ou fé, ou comunidade da fé, quanto mais eu encarne o Evangelho, mais desprezado eu sou. Por quê? É porque tudo é feito em nome de Jesus, mas não é feito segundo Jesus. Porque tudo é feito quando se diz Deus acima de tudo, mas o que se põe abaixo de Deus é contra Deus em tudo. É por isso que eu tenho vos dito essas coisas, que o ódio não será uma surpresa se vocês andarem segundo o Evangelho, e se vocês ficarem parecidos comigo, o mundo vos odiará. E eu tenho vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, para que não vos choqueis. Ele está dizendo isso, eu estou dizendo isso para que vocês não desistam, para que vocês não vão embora, continuem, sejam perseverantes, tenazes, resistentes, resilientes. Não se amedrontem. Não baixem a cabeça e se retirem, ao contrário, atravessem. Atravessem. Atravessem em meu nome. Mas fiquem sabendo que é justamente no ambiente da religião que vocês mais serão perseguidos. Eles vos expulsarão das congregações deles. Mas vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará que com isso estará tributando, cultuando a Deus. Eles estarão tão alienados, meu Pai estará tão longe da percepção deles, eles estarão tão entregues à religião, às suas congregações, aos seus cultos, que eles não saberão mais distinguir nada de coisa alguma, de modo que só porque vocês não se assemelharão a eles, nem aquilo que a congregação deles ensina, eles vos matarão, eles vos alienarão.
eles vos colocarão em estado de ostracismo. É assim mesmo, não se escandalizem, Jesus está dizendo. Se vocês forem parecidos comigo, eles não suportarão. Como um querido amigo que eu não cheguei a ter nenhum convívio com ele, ele morreu, foi eliminado na Alemanha de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, cuja literatura eu li toda desde há muitos anos atrás. Ele, dentre tantas coisas interessantes e importantes que dizia, ele dizia aos alemães daqueles dias que se eles vivessem segundo Jesus, eles veriam uma inversão de significados na sociedade alemã. Então, ele diz, se nós fôssemos parecidos com ele, seria a nós que eles estariam perseguindo. No entanto, o que está acontecendo é o oposto. Aqueles que vivem contrários a Jesus e ao Evangelho são aqueles que são aplaudidos. E aqueles que vivem segundo Jesus e o Evangelho são aqueles que são perseguidos. Porque se nós vivêssemos segundo Jesus e o Evangelho, aqueles que hoje são os abominados pela igreja se ajuntariam para nos reunir, para nos ouvir. E aqueles que hoje nos ouvem, se nós passássemos a pregar só a Jesus, seriam aqueles que se reuniriam para nos destruir. É o que Jesus está dizendo aqui, é o que a história repete sempre, é o que acontece entre nós, é o que eu conheço na minha vida. Sem precisar de Dietrich Bonhoeffer algum para me ensinar. É o que eu conheço na minha existência, todo dia há muitos anos. Por causa desse desejo de ser semelhante a ele. Eles vos expulsarão das congregações, das sinagogas, das igrejas, dos ajuntamentos. Sim, vem a hora em que todo aquele que vos matar, perseguir, obstacular, julgar, sentenciar, alienar, exilar, entenderá que está fazendo grande coisa. Eles estarão tão alienados que farão tudo isso em nome de Deus, contra Deus. Eles dirão Deus acima de tudo, porém será contra Deus em tudo. Isto farão porque não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Senhor Jesus, que o Evangelho explicado de novo, outra vez, alcance o coração de muitos, muitos, e que o Espírito da verdade que já foi enviado dê testemunho de que o que está sendo dito é a tua verdade. E que ela provoque comoção, constrangimento, que ela produza aquela angústia transformadora no coração de todo aquele que não compreendia, mas de repente, pela luz da verdade, está começando a entender. E entender para a vida, e entender para o acolhimento do amor de Deus no seu próprio coração, e entender para se tornar semelhante a Ele, para dar o grande salto que nos tira da linha natural do predador que sobrevive porque mata, porque esmaga, e nos coloca num nível superior que a humanidade não conheceu até hoje. Da grande evolução, do grande objetivo, do Filho do Homem. Que é o homem a ser vivido, que é o homem a ser buscado, que é o homem a ser praticado, que é o homem nas possibilidades nunca nem imaginadas
que é o homem que cura, que é o homem que anda sobre as águas, que é o homem que se relaciona com as dimensões físicas mais profundas e transforma a água em vinho, que é o homem que entende o vento, que é o homem que entende o tempo, que é o homem que fala com as águas, que é o homem que criou a natureza, que é o homem que diz, olhem os lírios, que é o homem que diz, vejam os corvos, que é o homem que olha a criação, que é o homem que não tem medo de praticar a verdade, que é o homem que não tem medo de julgamento, que é o homem que não tem medo da morte, que é o homem que vive com o pé plantado no chão da ressurreição. Em nome de Jesus, ajuda-nos a crer que o Evangelho nos chama para isto. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.